Pão duro, mão de vaca, muquirana. Você conhece algum? Nós conversamos com uma consultora que assume que é muquirana, com um planejador financeiro e com um grupo de amigos que tem de tudo: mão de vaca, esbanjador e espão duro. Quem aqui é muquirana? Hoje eu me especializei em ser muquirana profissional. Por exemplo, se eu vou comprar um suco concentrado, eu diluo ele, se ele já é diluído, eu já diluo de novo, né? Fica só com o saborzinho. Tá muito forte, vou ter que colocar mais água. Para lavar roupa, eu economizo. Para tomar banho, eu economizo bastante. O cabelo eu lavo uma vez por semana para não gastar shampoo. Eu passo café no cabelo, meu cabelo é preto, para tonalizar. O desodorante eu costumo fazer com óleo de coco e bicarbonato. Ele funciona e dura muito tempo, assim, demora muito para acabar. Porque eu usava várias marcas diferentes, até achava mais barato, e a mais barata não funcionava bem. E eu me recuso a pagar R$18 no desodorante, não pago de jeito nenhum. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Uma vez eu fiz um sabonete em casa, porque eu não queria desperdiçar erva mate, né, do chimarrão. Então eu fui guardando e fui fazer um sabonete. E os meus filhos foram usar, e eles ficaram verdes, eles pareciam o Shrek, quando eles saíram do banho furioso, que eles estavam cada vez mais pintados, quanto mais eles lavavam, mais verdes eles ficavam. Já me considerei muquirana no passado, tentava guardar dinheiro a qualquer custo, mas preferi repensar um pouco sobre o que eu estava agregando para minha vida em ser muquirana, e percebi que eu estava abrindo mão de várias experiências e vários momentos que a gente precisa abrir um pouco a mão no bolso para poder conseguir ter. Também me considero uma pessoa econômica. E eu não ligo muito não sou muito apegado a nenhuma marca, não sou apegado a nada disso. E, normalmente eu busco eu sou mais assim, por exemplo, tem um carregador original da Apple, em vez de eu comprar eu compro 10 de um outro mais barato. Aí, por exemplo, eu já compro logo 10, que daí esse mais barato vai acabar falhando, né, em algum momento. E já tem 10 lá esperando. Teve uma vez que nós armamos uma viagem. Aí fomos pro mercado, nós dois, porque faltavam coisas básicas na casa onde a gente tinha alugado. Eu olhei ali um sal, bem na prateleira. O sal, R$2. E eu falei, por que nós não levamos o de R$6? Por favor, o sal dele salga mais que o meu, o que vai fazer mais caro assim? Não tem condição. Alguém que é, no termo popular, muquirana, é alguém que está sempre muito preocupado com o futuro, muito incapaz de lidar com a questão de atender às suas necessidades imediatas. O econômico, no bom sentido, é aquele que consegue fazer a melhor relação entre o que eu preciso consumir hoje, porque preciso consumir, consumir é parte do processo, e o que eu preciso economizar para gerar uma poupança, para que essa poupança, ao longo do tempo, possa garantir um futuro que me permita no futuro tomar outras decisões que eu não conseguiria tomar sem essa reserva financeira. O primeiro parâmetro deles é valor. Então, eles olham o valor de tudo e vê o mais barato. Só que ele não vê se o mais barato existe um outro equivalente com o mesmo preço que seja muito melhor. Então eles vão direto na primeira opção mais barata. Ele tava cogitando ir no aniversário, gastar a média assim de R$160 no rodízio. Eu falei, vamos num de 80 aqui perto, é o mesmo salmão. E ele não, sabe onde nós terminamos? 200 e não sei quanto rodízio. Então foi dele. Eu trabalho tentando diminuir o desperdício, aumentando o lucro dos restaurantes e fazendo com que eles produzam sem perder nada, quase zero a gente consegue. Então, eu sou especialista realmente nisso, as pessoas já me conhecem como a chefe mais muquirana do Brasil. Muquirana com bom humor. Isso aí. Uma comédia de muquiranas. Deixou até os filhos verdes com o sabonete que ela fez. E o engraçado é que ela conta na boa, né? Ela tem senso de humor, né? Eu adorei a coisa que só lava o cabelo uma vez por semana, né? Agora, eu acho que os caras são engraçados, né? Aquela coisa de churrascaria, de fato, churrascaria é caro pra cacete, né? É bem caro. Então, a cara que ele fica... Quando eu lembro quanto custa a churrascaria... Mas eu acho que o planejador financeiro, acho que ele foi bem feliz na explicação, assim,
organização. Porque às vezes é difícil fazer essa diferença, né? Quer dizer, muita gente que é muquirana não acha que é pão duro, mão de vaca, acha que é econômico. E ele falou uma coisa, acho que é muito verdade, que assim, pessoas que são muito mão de vaca são muito preocupadas com o que pode vir a acontecer no futuro. Então, ela menospreza certos prazeres atuais em nome de guardar dinheiro para alguma coisa que ela pode precisar lá na frente. Um imprevisto que sempre pode que pode acontecer, né? Que de fato pode acontecer. Acho que quem é muquirana, pão duro, a avareza do que a gente está falando, é alguém que tem um temperamento mais assim, mais durinho mesmo, sabe? Às vezes o sujeito não é só muquirana com dinheiro, ele é muquirana com manifestação de afeto, certo? E às vezes ele é muquirana para um certo número de coisas, mas não é para outro. Principalmente se esse certo número de coisas envolve outras pessoas. Mas para ele não é necessariamente muquirana, né? E o econômico, como bem ele disse, me parece muito claro, assim, é aquela pessoa que consegue, eu não sei até que ponto também se consegue facilmente, um justo equilíbrio entre o prazer daquilo que está sendo ofertado a você nesse momento, e você tem que gastar dinheiro, e, ao mesmo tempo, a capacidade de entender que você não deve gastar o dinheiro todo aí. Né? Então, eu acho que no final das contas, entre muquirana e econômico, tem um jogo aí de nuances de você conseguir fazer uma conta na cabeça e perceber que se você retira todo o prazer que você tem na vida hoje para guardar dinheiro para o futuro, na realidade que isso vai ficar muito chato. E o capitalismo incentiva a avareza? Hoje, eu acho que o capitalismo ele tem a relação dele com a avareza é interessante porque assim, os donos das empresas, ou seja, aquelas pessoas que, na realidade, oferecem os produtos para as pessoas, elas tendem a ser muito mais cuidadosas com os gastos. E alguns deles podem até entrar na avareza mesmo, porque a ideia do capitalismo original de você ganhar dinheiro e não gastar. Agora, ao mesmo tempo, hoje o capitalismo, apesar de ele ter uma dimensão de quem tem o dinheiro ser uma dimensão de uma avareza sofisticada, o consumo faz com que as pessoas não sejam. O capitalismo depende hoje, quando ele virou um sistema de consumo, ele depende de que as pessoas não sejam avarentas e gastem tudo que têm. A avareza foi muito retratada, né, ilustrada na nossa literatura. Então, Avarento, de Molière, O Mercador de Veneza, de Shakespeare, tem a fábula do Esopo, que eu vou lembrar aqui rapidamente, que um homem enterra moedas de ouro, vai todo dia lá contar as moedas, quer dizer, ele fica escravo disso, não usa um centavo, até o dia que ele é roubado e uma pessoa diz para ele, você não ia usar o dinheiro para nada mesmo? Enterra uma pedra que vai dar no mesmo. Moral da história, a riqueza não é tudo na vida e pior, não serve de nada se não for usada. Porque se eu enterro todo o dinheiro que eu tenho, dinheiro ou ouro, ou seja, moeda de ouro que for, o valor dele é um valor de troca, né? É troca, né? Você dá aquela unidade financeira, sei lá, monetária, não financeira, e você recebe algum bem em troca. Se você esconde isso tudo e mantém embaixo da terra a vida toda, então você retira o valor de troca que aquela unidade monetária tem, que aquela moeda tem. Então, é claro que não é a mesma coisa que ser roubado, porque você para de ter, mas do ponto de vista do uso imediato do dinheiro, né, que é você poder gozar das coisas na vida com uma certa largueza, como se costumava dizer, de fato perde. Essa fábula está certa mesmo. Mas eu acho que a figura do avarento é muito representado já no século XVIII, século XIX, porque está muito ligada à imagem daquele comerciante. O nobre normalmente olhava para esse comerciante como sendo uma pessoa de segunda, né? Porque trabalhava, só pensava em tomates, em juntar dinheiro, e o nobre vinha de uma família onde dinheiro não era questão, e sim a descendência de sangue. Então acabou sendo muito representado como uma espécie de doença, né? O avarento ligado ao emergente capitalismo e à emergente burguesia. Quem trabalha com dinheiro era visto a priori como alguém avarento. Agora há pouco você citou também essa avareza que não é ligada só ao dinheiro. Eu queria voltar só um pouquinho
nisso? Então, a pessoa também que é muito controladora, o sentimento você citou aí, que poupa afeto, ou aquela que olha só para si também, o narcisista? O narcisista é avarento? Seguramente ele o é, no sentido da relação que ele tem com as outras pessoas e o que ele pode dar dele para outras pessoas, porque relacionamento entre pessoas implica uma certa dose de generosidade, de todos para com todos, né? E uma coisa que o avarento não consegue é exercer a generosidade. É a definição do pecado. Da avareza, você não consegue exercer a generosidade. Então você, inclusive, pode se transformar facilmente numa pessoa moralista no mau sentido. Então, uma pessoa, às vezes, a gente vai compondo o cenário, né? O tempo inteiro com medo, azedo, de mau humor, ressentido, né? Provavelmente não tem muitas pessoas por perto, porque tende a tratar mal as pessoas. Então, é um pecado que, apesar de que não fala da aparência física, ele é sempre representado como uma pessoa feia.